Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer todos os resultados do UFC que aconteceu na quarta-feira, né, de quarta para quinta, e na luta principal tivemos Dan Ige contra Calvin Kattar. Foi um UFC bastante legal, eu vou falar aqui, vou passar todos os resultados, vou falar sobre os principais destaques, né, então vamos lá. Primeira luta a gente teve o Jack Shore vencendo o Aaron Phillips por finalização, na segunda luta a gente teve a Liana Joshua vencendo por finalização também a Diana Belbita. Na terceira luta a gente teve o Jared Gordon vencendo na decisão o Chris Fishgold. Na quarta luta a gente teve o Modestas Bukauskas vencendo por nocaute técnico o Andreas Michailidis. Inclusive o nocaute técnico foi declarado no final do primeiro round, né, no intervalo do primeiro para o segundo, porque o Michailidis não conseguiu voltar para o segundo round. Na verdade ele não conseguiu nem levantar direito, né? O que aconteceu? Para eu explicar para vocês. A gente teve um primeiro round bastante movimentado, uma luta de meios pesados, então golpes duras de um lado para o outro. O Modestas, que venceu a luta, tomou muito chute baixo ali na perna, então a panturrilha dele ficou bem roxa, etc. Tava uma luta bem legal, né? Parecia que a gente ia ter ali provavelmente um nocaute, tal. Tava uma luta interessante, movimentada. Só que ali no finalzinho do primeiro round, o Michailidis acho que quis pontuar, né? Então ele entrou na queda, tentou aplicar a queda ali no final, só que ele ficou fazendo força nos últimos segundos, não conseguiu derrubar, e o Modestas, de forma inteligente, usou muitas cotoveladas ali na cabeça do Michailidis, que não aguentou muito bem. Então assim, acabou o round, o Michailidis já meio que sentou ali, ficou meio grog, e o Modestas só ficou olhando, e o Michailidis ficou muito tonto assim, né, olhando pro nada, sentado, e aí o juiz chegou e perguntou: e aí, tudo bem? Né, você vai continuar e tal? E aí os caras da comissão e tal abriram a porta ali do octógono, né, para poder entrar pro intervalo, e o Modestas estava ali na frente, e o Modestas não, o Michailidis estava ali sentado ali na frente e olhou pro juiz assim meio, o que tá acontecendo? Meio tonto, né? Inclusive perdeu o equilíbrio e meio que caiu para fora do octógono, né? Deu uma caidinha assim, só não caiu mais porque tinha gente ali atrás passando, né? Então ele tava muito tonto, o juiz viu, né, na hora que ele não tava nada bem e fez o sinal ali interrompendo a luta e finalizando, né, terminando a luta, porque realmente não tinha o que fazer, né? O Michailidis não conseguia levantar, ele tava completamente perdido, né? Então foi declarado ali o Modestas vencedor por nocaute técnico, inclusive o Modestas recebeu o bônus de performance da noite e eu acho que foi merecido, foi um nocaute interessante. Na próxima luta a gente teve o brasileiro Ricardo Ramos, o Carcassinha, enfrentando o Liron Murphy, e o brasileiro foi derrotado, ele sofreu um nocaute técnico ali no primeiro round e o Liron Murphy inclusive recebeu bônus de performance por essa vitória. O brasileiro começou bem, né, muitos golpes plásticos ali na trocação, chute de letra que usou várias vezes, chute rodado, enfim, tentou um monte de coisa, ele tentou uma cotovelada rodada, só que foi quando o Liron Murphy conseguiu grudar, aplicar a queda e ali por cima no ground and pound ele foi mortal, ele aplicou uma cotovelada muito forte, o brasileiro sentiu e depois ali o Liron Murphy conseguiu conectar mais alguns golpes fortes ali no ground and pound, o brasileiro se virou de lado, realmente estava sentindo os golpes e o juiz teve que interromper. Então eu também acho que foi um bônus justo ali de performance para o Liron Murphy e infelizmente não deu para o brasileiro, né? E na última luta do card preliminar a gente teve o John Phillips enfrentando o Khamzat Chimaev, ou Chimaev, não lembro como se pronunciar, acho que foi Chimaev. Mas enfim, o Chimaev venceu a luta, essa luta aconteceu no peso médio e venceu a luta, mas assim, de uma forma arrasadora. O cara realmente dominou completamente o John Phillips. Inclusive o Chimaev aí lembrou um pouco o Khabib Nurmagomedov, né? Só que um Khabib maior, né? Um cara aí do peso médio. E por que eu tô falando isso? Porque a luta mal começou, ele conseguiu aplicar a queda. Quando ele aplicou a queda, ele pegou o John Phillips, tirou do chão e foi carregando assim, ó, que nem uma criancinha, até a grade. Quando chegou na grade, ele ficou ali até terminar o round. Então ele ficou mais de 4 minutos ali com o John Phillips na grade, só que não foi aquela enrolação ali, não foi aquela coisa chata, meio que o Kamaru fez com o Masvidal. Foi uma coisa mais legal. Ele bateu ali com vontade, ele estragou o John Phillips. Realmente o John Phillips levantou pro segundo round, porque ele durou, né, o primeiro round. Ele levantou pro segundo round com a cara toda machucada, já com sangue, com a cara toda estourada, cansado. Você viu que o Chimaev já destruiu o cara ali no primeiro round. Voltou pro segundo round, começou ali e tal, não sei o que, e já derrubou de novo. Chimaev, meio Khabib Nurmagomedov, né? Já derrubou ali e continuou batendo, buscou a finalização e logo no início do segundo round conseguiu finalizar. Então o Khamzat Chimaev dominou
completamente, uma performance bastante interessante, é a estreia dele no UFC, gostei bastante dele como lutador, parece um cara bem interessante, vamos ver como que ele se destaca aí na categoria peso médio, e por essa vitória dominante, né, essa performance absurda, ele mereceu o prêmio e conquistou o prêmio de performance da noite. Eu acho que foi o bônus de performance mais merecido, eu acho que realmente foi a performance que mais se destacou, pelo menos na minha opinião, né. E indo para a primeira luta do card principal, a gente teve o Abdul Razak Al-Hassan enfrentando o Mounir Lazzez, né, e o Lazzez conseguiu vencer aí, e os dois, na verdade, né, conquistaram aí o bônus de luta da noite, que eu acho que também foi merecido, uma luta muito interessante. O Abdul Razak Al-Hassan, para quem não sabe, tem 10 vitórias no cartel, as 10 por nocaute, é um cara bruto que começa ali realmente soltando porrada de tudo que é lado. Essa luta aconteceu na categoria meio médio, né, e o Abdul Razak Al-Hassan meio que parece o Borrachinha, né, no começo das lutas, ele vai para cima, solta cruzado de tudo que é lado, é um cara com muita pressão, muita força, realmente tem uma trocação interessante. Tecnicamente eu acho que não é melhor do que a do Lazzez, né, eu acho que o Lazzez tem mais ferramentas, é um cara mais técnico, só que o Abdul realmente é um cara que tem muita pressão, é meio que um Borrachinha meio médio, um Borrachinha da categoria de baixo, porque ele tem muita força e tem ali mãos rápidas e tal, só que não foi suficiente, né, ele deu uma blitz forte no Lazzez no começo da luta, só que o Lazzez, ele é bom até se defendendo, né, ele é bem refinado ali na trocação, então ele sobreviveu ali, fez algumas brincadeiras, quando possível ele contragolpeava com as cotoveladas frontais, às vezes cotoveladas laterais também, então o Lazzez se saiu bem, usou muitos chutes baixos, e depois o Abdul meio que cansou, né, porque é muito explosivo, e o Lazzez conseguiu fazer com que a técnica prevalecesse, então no segundo e no terceiro round ele conseguiu ser superior, conseguiu aplicar algumas quedas, controlar por cima, o juiz dessa luta era meio maluco, né, mandava levantar, mesmo quando o Lazzez estava nos 100 quilos, que era uma posição de superioridade, ele não estava muito tão passivo, então, sei lá, eu acho que o juiz viajou de mandar ele levantar, mas a luta foi bastante interessante, então foi para decisão, e quem venceu foi o Lazzez, que, como eu disse, tecnicamente é superior, mereceu, foi superior na trocação, conseguiu as quedas, e foi uma luta bastante interessante, emocionante, teve momentos ali realmente que os dois saíram na porrada, que foi bem legal a luta, então, na minha opinião, mereceu o bônus aí de luta da noite. E na segunda luta do card principal, a gente teve a Tayla Santos vencendo a Molly McCann por decisão, depois a gente teve o Jimmy Rivera vencendo também na decisão o Cody Stamann, que também foi uma luta interessante, né? Não tão interessante quanto a luta da noite, na minha opinião, mas foi uma luta legal também. Depois a gente teve o Tim Elliott vencendo na decisão o Ryan Benoit, uma luta ok, também nada demais na minha opinião. E aí na luta principal a gente teve o Calvin Kattar vencendo o Dan Ige na decisão. Então foi uma luta que, por ser a principal, durou 5 rounds. Então a gente teve 25 minutos ali de ação entre os dois, e para mim foi uma luta boa, né? Não acho que foi uma luta das mais emocionantes, não merecia o bônus, na minha opinião, de luta da noite, nem nada do tipo, mas foi uma luta ok, uma luta que 5 rounds ali dá pra assistir. Foi melhor que Kamaru Usman e Masvidal, por exemplo. Então, teve ali trocação, os dois são bons na trocação. O Dan Ige, inclusive, até que me surpreendeu, né? Eu achei que ele perderia com mais facilidade pro Calvin Kattar, mas na verdade o Dan Ige deu trabalho em alguns rounds, inclusive ele encontrou a distância e conectou bons golpes no Calvin Kattar, que inclusive ficou com o rosto machucado. Então, não foi uma luta tão tranquila assim. O Calvin Kattar é um cara que pega adversários mais duros, apesar do Dan Ige ter pego o Edson Barbosa recentemente, né? Mas o Calvin Kattar pega adversários mais duros, ele é um cara que tá mais acima ali no ranking, ele é o 6º, se eu não me engano, então era normal ele pegar os caras mais duros, e o Dan Ige estava chegando ali, então o Dan Ige teve a oportunidade dele de mostrar trabalho para tentar dar uma subida boa no ranking, só que pegou o Calvin Kattar e aí realmente teve dificuldade, não conseguiu vencer. Como eu disse, foi uma luta legal, não foi uma luta excelente, foi uma luta ok, uma luta 6 ali, vai. E o Calvin Kattar conseguiu essa vitória. Como eu disse, sofreu em alguns rounds, mas conseguiu essa vitória, então vai manter ali a posição dele no ranking, e o Dan Ige deve, né, pegar alguns caras ali mais para trás do top 5, né, agora. Enfim, uma luta legal. Então esses foram os resultados desse UFC, é um UFC, como eu disse, de quarta-feira, então muita gente não deve ter conseguido assistir, mas eu achei um evento legal, né? Como eu tô dando nota agora para os eventos, eu acho que para esse evento, o evento passado deu nota 8, eu acho que esse evento uma nota 6,
6,5 ali, um pouco antes do 7. Acho que 7 é muita coisa. Acho que 6, 6,5 tá de bom tamanho para esse card. É um card de quarta-feira, então eu acho que tá bom, né? Alguma coisa pra gente poder assistir de quarta-feira. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem assistir por causa do horário, mas foi interessante. Mas é isso. Sábado temos outro evento, tem disputa por cinturão envolvendo o Brasil com o Davidson Figueiredo. Então, se você ainda não tá inscrito aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque vai ter vídeo dos favoritos. Provavelmente eu vou fazer live aqui durante a luta principal, então o Davidson pode ser campeão durante essa luta e eu estarei aqui com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!